Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito civil. O assunto do dia é o inadimplemento obrigacional. Vamos falar sobre as suas modalidades, sobre a mora, o inadimplemento absoluto, os juros, a cláusula penal e as arras ou sinal. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Esse é um assunto bastante importante que cai bastante em prova. Vamos começar pelas modalidades. As modalidades de inadimplemento para a doutrina tradicional são o inadimplemento relativo, parcial, também chamado de mora, e o inadimplemento total ou absoluto. Então, para a doutrina tradicional, a visão clássica, as modalidades de inadimplemento são inadimplemento relativo ou inadimplemento absoluto, parcial ou total. Essas são as modalidades tradicionais. Só que a doutrina contemporânea, a doutrina mais moderna, ela trata de duas outras hipóteses de inadimplemento bastante importantes também. A primeira delas é a violação positiva do contrato, que é a quebra dos deveres anexos, por exemplo, é uma violação positiva, e o cumprimento inexato ou defeituoso, que para o Código Civil é uma espécie de mora. Mas essas duas hipóteses aqui são modalidades previstas pela doutrina como modalidades específicas de inadimplemento obrigacional. Então vamos começar a falar da mora. O que é a mora? A mora é o atraso, ou retardamento, ou a satisfação imperfeita da obrigação. A purgação, o que se chama de purgação da mora, é o quê? É afastar os efeitos da mora. Então, purgação da mora é o afastamento dos seus efeitos. Então, mora é o inadimplemento relativo, que pode ser o atraso, pode ser o retardamento do cumprimento, ou pode ser a satisfação imperfeita. No caso de mora do devedor, o devedor tem que entregar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Quando ele está em mora, o que acontece? Ele responde pelos prejuízos causados ao credor. Aqui a gente tem que observar também a teoria do adimplemento substancial. O que é isso? O STJ ele considera que se o devedor se ele adimplir a sua obrigação em um percentual tamanho que ele esteja quase cumprindo a obrigação total, o credor já não tem mais a prerrogativa, não tem mais o direito de resolver a obrigação. O que o credor tem que fazer? O credor vai ter que pedir os prejuízos, as perdas e danos e o que está faltando em uma ação de cobrança, mas ele não pode resolver a obrigação. Se o devedor já cumpriu grande parte, se se trata de uma obrigação parcelada, uma obrigação diferida, o devedor já cumpriu grande parte. Se é possível manter aquela obrigação, se há interesse do devedor em manter aquela obrigação, pela segurança jurídica, pelo princípio da confiança, se há boa-fé objetiva naquele contrato, o credor não pode resolver a obrigação. Ele não pode exigir do devedor que devolva o bem, por exemplo, e ele devolver a parte que já foi paga, abatidos os prejuízos, perdas e danos. Não, ele não pode fazer isso, ele não vai poder resolver a obrigação. Mas é assegurado a ele o direito de cobrar o valor faltante, o valor restante e as perdas e danos causadas pela mora, pelo atraso do devedor. E no caso de encargos abusivos, se o credor está cobrando encargos abusivos, isso impede a mora. Mesmo que o devedor esteja atrasado, se o devedor está atrasado por causa dos encargos abusivos cobrados pelo credor, não haverá mora, também de acordo com a jurisprudência. E na mora do credor? O credor está em mora ao receber o bem ou ao receber o serviço. Aqui não se discute culpa do credor.
As consequências são: o credor vai receber por estimação, e uma estimação do devedor. O devedor tem direito de estimar, a estimação vai ser a mais favorável ao devedor. O credor ressarce o devedor pelas despesas de conservação, já que o devedor estava com o bem que ele deveria ter, o credor já deveria ter recebido, ele está conservando o bem, então o credor deverá ressarcir o devedor por essas despesas de conservação. E também fica afastada a responsabilidade do devedor pela conservação do bem. Se o bem perecer, vai ser responsabilidade do credor, não do devedor. E em caso de moras simultâneas, o que acontece? Elas anulam-se. As moras simultâneas anulam-se. Vamos falar agora do inadimplemento absoluto. Já que a mora é um inadimplemento relativo, o inadimplemento absoluto é o descumprimento total da obrigação. Quem é responsável pelo inadimplemento absoluto responde pelo valor do objeto, responde pelas perdas e danos, juros compensatórios e atualização monetária, pela cláusula penal prevista, pelas custas e também por honorários contratuais. Então responde por tudo, por todas as perdas, todos os danos causados ao devedor. Em caso de obrigações negativas, ou que seja, obrigações de não fazer, aquele que descumpriu ou aquele que fez o que não deveria ter feito está inadimplente desde a execução, ou seja, desde o fazimento daquilo que ele não deveria ter feito. Em caso de contratos benéficos, aquele que não é beneficiado responde por dolo. Aquele que é beneficiado responde por culpa. Em caso fortuito ou força maior, inadimplemento absoluto por caso fortuito ou força maior, em regra, não há responsabilidade, salvo convenção, ou seja, se as partes colocaram isso no contrato, preveram isso no contrato, há previsão disso no contrato, então há responsabilidade pelo caso fortuito ou força maior, mas só se houver essa previsão, ok? E o ônus da prova é de quem? O ônus da prova é do devedor, daquele que descumpriu a obrigação. O dano efetivo pode ser por danos estéticos e morais, mas deve ser um dano efetivo, ok? Pode ser danos materiais, danos estéticos, danos morais. É possível a cobrança de danos estéticos e morais ao mesmo tempo? Sim, o STJ já reconheceu que é possível sim. E para danos hipotéticos ou eventuais, é possível essa responsabilidade, essa cobrança? Não. Aí não. Danos hipotéticos e eventuais não. O dano tem que ser efetivo, ok? Então a gente agora parte para falar dos juros. Juros. O que são juros? Juros são frutos civis ou rendimentos. Eles são devidos pela utilização do capital alheio. Frutos civis ou rendimentos devidos pela utilização do capital alheio. Há duas grandes classificações aqui para os juros. Duas grandes classificações. A primeira delas é quanto à origem. Quanto à origem, os juros podem ser convencionais ou legais. Convencionais ou legais. Convencionais, previstos no contrato. Legais, previstos na lei. Isso aqui tranquilo, né? E a segunda grande classificação é quanto à relação e inadimplemento. Quanto à relação com inadimplemento. Podem ser juros moratórios ou juros compensatórios. Os juros moratórios são aqueles previstos para o ressarcimento por descumprimento parcial. Ressarcimento por um descumprimento parcial. Já os juros compensatórios são aqueles previstos como uma forma de remuneração. Remuneração, utilização do capital alheio. Utilização do capital alheio. Por exemplo, o inadimplemento total. Ok? Os juros compensatórios, então, são previstos como uma remuneração e os juros moratórios são previstos como um ressarcimento. Ok? E qual é a taxa de referência para os juros moratórios? Aqui é uma questão bastante importante que às vezes cai nas provas subjetivas, provas discursivas, porque aqui é uma divergência doutrinária bastante interessante. A taxa de referência para os juros moratórios
ela está prevista lá no artigo 406 do Código Civil, e é daqui que surge a divergência. Porque o artigo 406 do Código Civil, ele prevê que a taxa de referência para os juros moratórios será aquela prevista para a fazenda pública, será a mesma prevista para a fazenda pública. E aqui surge a divergência. Qual é a taxa prevista para a fazenda pública? A primeira corrente, acolhida pelo STJ, diz que vai ser a taxa Selic. E a segunda corrente, majoritária na doutrina, defendida pelo Tartucci, defende que vai ser de 1% ao mês. Por quê? Porque essa é a taxa prevista lá no artigo 161, parágrafo 1º do CTN, do Código Tributário Nacional. Então, se o Código Tributário Nacional, que prevê a taxa para a fazenda pública, diz que é 1% ao mês, a doutrina defende que é de 1% ao mês, mas o STJ não. O STJ já defendeu e já julgou que é a Selic, taxa Selic, ok? Menos para instituições bancárias. Para instituições bancárias é diferente. Instituição bancária pode cobrar a taxa de mercado, que não está limitada pela lei de usura, não está limitada pela lei de usura. Se for omissa, se não houver uma taxa de mercado para aquela hipótese, então o Bacen, o Banco Central, vai prever qual é a taxa. É a taxa prevista pelo Banco Central, ok? Então, essa aqui é a divergência que há sobre a taxa de referência para os juros moratórios. E como ocorre a contagem dos juros? Aqui depende. Depende se é uma responsabilidade contratual ou uma responsabilidade extracontratual. Se for responsabilidade extracontratual, é do evento danoso. Aqui a gente chama de contagem presumida, porque presume-se que do evento danoso começou a contagem dos juros. Já na responsabilidade contratual depende se essa responsabilidade contratual é vencida ou não vencida. Se ela já tiver sido vencida, é do vencimento. Por quê? Porque o contrato prevê um momento de contagem dos juros, que é do vencimento. Se ela não for vencida, aí é da citação. Ok? Da citação, chama-se mora ex persona. Do vencimento, chama-se mora ex re. Então aqui a gente tem a mora ex re, do vencimento, e a mora ex persona, que é a da citação. Aqui há uma exceção, que a responsabilidade contratual não vencida será da citação, é a regra, só que não será em caso de desistência de contrato imobiliário, de financiamento imobiliário. Na desistência do financiamento imobiliário, não será da citação. Aqui será a responsabilidade não será da citação, será da emissão na posse do financiador, do agente financeiro, ok? Então, em caso de desistência de financiamento imobiliário, será da emissão da posse do agente financeiro, não será da citação, ok? Essa aqui é uma exceção bastante cobrada em prova também. E vamos lembrar que os juros estão no plano da eficácia, ok? Se estivermos falando de pré-Código Civil de 2002, antes do Código Civil de 2002, ele será de 6% ao ano. Cláusula penal. Aqui, o que a gente tem que falar da cláusula penal? Ela também é chamada de multa contratual. Cláusula penal, também chamada de multa contratual. Ela é aquela prevista no contrato. Ela é acessória, ela é uma cláusula acessória. Por quê? Porque a cláusula principal é a cláusula do cumprimento do contrato, o objeto do contrato em si. A cláusula penal é uma cláusula acessória. A doutrina fala que o limite para a cláusula penal será o valor da obrigação principal. A cláusula penal, ou seja, a multa contratual, não pode ser maior que o próprio valor da obrigação principal. Aqui exige-se a culpa genérica do devedor, em regra. Para a atuação da cláusula penal,
para a incidência de cláusula penal, exige-se a culpa genérica do devedor. Não se exige dolo, fraude, nada disso. Contratos bilaterais. Em contratos bilaterais, aplica-se a cláusula penal a ambos os contratantes. E a cláusula penal tem duas grandes espécies. Quais são elas? A cláusula penal compensatória e a cláusula penal moratória. Isso aqui é bastante importante, também cai bastante nas provas discursivas. A cláusula penal compensatória é aquela que prefixa perdas e danos. Ela já diz quais são as perdas e danos que ocorrerão, que o inadimplente deverá pagar se ele descumprir o contrato. Então aqui, o que não descumpriu o contrato, o que vai cobrar, ele pode cobrar o principal, ou seja, o cumprimento do contrato, ou a multa, ou a cláusula penal, ou uma ou outra. Já na cláusula penal moratória, ela é uma multa pela mora, pelo atraso, pelo inadimplemento parcial. Aqui, a outra parte, a parte que não descumpriu, a parte de boa-fé, ela poderá cobrar tanto o principal como a multa, os dois juntos, o principal e a multa. Por quê? Porque aqui ocorreu um atraso. Então, se ocorreu um atraso, a parte vai ter que pagar a multa pelo atraso e continua sendo obrigada pelo principal. A cláusula penal compensatória é uma compensação pelo descumprimento, já que descumpriu, então me pague a multa compensatória. Já a cláusula moratória não. A moratória é uma multa pelo atraso. Ela é inacumulável com lucros cessantes. Aqui o STJ já julgou isso e defende que julgou que a cláusula penal moratória é inacumulável com lucros cessantes. Os lucros cessantes já estão incluídos na cláusula penal moratória, ok? É possível a redução equitativa. O juiz, pela equidade, pelo sentimento de justiça, proporcionalidade, razoabilidade, ele pode diminuir a cláusula penal se ele achar que for manifestamente excessiva, ou já tiver ocorrido o cumprimento parcial da obrigação pelo inadimplente. Então, o juiz pode reduzir equitativamente essa cláusula penal. No caso de arras ou sinal, o que são as arras, chamadas arras ou sinal? As arras ou sinal são o valor pago pelo contratante ao outro contratante, que podem ser penitenciais ou confirmatórias. Elas têm uma função social. E, de acordo com essa função social, o juiz também pode reduzir equitativamente. Assim como a gente falou aqui na cláusula penal, nas arras ou sinal, o juiz também pode reduzir equitativamente. Então, vamos falar o que são as arras penitenciais e o que são as arras confirmatórias. Arras penitenciais são aquelas previstas quando há possibilidade de arrependimento. Ou seja, as partes estão contratando e foi prevista a possibilidade de arrependimento. É possível que a parte se arrependa. Ou seja, você pode se arrepender sem problema. Você paga esse sinal, essas arras. Se você se arrepender, pode se arrepender tranquilamente, eu fico com o sinal, fico com as arras. Essas são as arras penitenciais. No caso de descumprimento do contrato, não haverá perdas e danos. A parte só fica com as arras ou o sinal tranquilamente e está resolvido o contrato ali, ok? Já nas arras confirmatórias não. Aqui é diferente. Não há possibilidade de arrependimento naquele contrato. Essas arras, esse sinal, ele é pago como uma confirmação de que a parte vai contratar. São arras confirmatórias. A parte vai contratar. No caso da parte não querer mais contratar, essas arras valem como taxa mínima de indenização,
taxa mínima de indenização. Se a parte que recebeu as arras ou recebeu esse sinal provar que teve um prejuízo maior do que foi pago de sinal, essa parte pode cobrar sim o excedente, pode cobrar o excedente que vai além do sinal recebido. Se ele recebeu 10 mil reais de sinal de um contrato que seria de 100 mil reais, 10 mil reais num contrato que seria de 100 mil reais, e os prejuízos dele foram de 20 mil reais, ele vai ter que comprovar esses 10 mil reais excedentes, ele fica com as arras, fica com aquele sinal de 10 mil reais, comprova os 10 mil reais excedentes e vai poder cobrar sim. Já nas arras penitenciais, não. Nas arras penitenciais, se ele teve um prejuízo maior, ele não pode cobrar, porque as arras elas já previam a possibilidade de arrependimento e elas já eram um valor estipulado para esse arrependimento. Mesmo que o credor comprove, não, o meu prejuízo foi maior do que isso. Mas não, as arras eram penitenciais. Ele não vai poder cobrar perda de danos. Mas se as arras eram confirmatórias, aí ele pode sim. Ok? E para o Tartuce, as arras podem ser no máximo 10% do valor do contrato. Máximo 10%. Ele defende esse limite de 10% para arras ou sinal, ok? Então vamos lembrar, isso aqui é muito importante, qual é a diferença entre as arras confirmatórias e as arras penitenciais. As arras confirmatórias não prevêem possibilidade de arrependimento e servem como taxa mínima de indenização. Já as arras penitenciais são aquelas onde naquele contrato está prevista a possibilidade de arrependimento e não há perdas e danos, não há possibilidade de indenização superior das arras ou sinal, ok? Então, pessoal, esses são os assuntos mais importantes do inadimplemento obrigacional. Espero que vocês tenham gostado dessa revisãozinha. Sei que são muitos detalhes, muitos assuntos aqui dentro, mas são bastante importantes. É muito importante que a gente estude, que a gente revise esse assunto, porque são detalhezinhos que numa prova a gente acaba esquecendo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram, deixe aí seu gostei no vídeo, comente o que eu deixei de falar, algum assunto que vocês tenham a complementar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que estejam estudando também para as provas e concursos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!